Já estamos de volta. Eu converso com Bernardino Júnior, médium e espiritualista, sobre a doença do ponto de vista metafísico. Bernardino, nisso a gente pensa na importância, qual é a importância do amor no atendimento? Agora sim. Agora falamos de um estado, ou tema, como queira, eu prefiro chamar estado, imprescindível. Se crer em Deus ou não, conforme pergunta há pouco, se torna secundário, ou mesmo em terceiro plano, o amor é imprescindível. Certamente que precisamos entender um pouco melhor esse estado que chamamos de amor. É indiscutível que o amor cobre a multidão de pecados. Uma frase muito bem explorada no sentido positivo por alguns de seus biógrafos. Estou me referindo a Jesus, Jesus de Nazaré. Claro. Dentre tantas assertivas extraordinárias, essa marca muito. O amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, traduzindo, é indiscutível que quando somos movidos ou quando geramos esse estado chamado amor, nós conseguimos fazer coisas extraordinárias, verdadeiras prodigalidades. E a cura, como não poderia deixar de ser, está inserida neste capítulo especial da personalidade humana, guardando, obviamente, a interface com o sentimento amor. Aquele amor desapegado, aquele amor que não cobra, que não pede, que não espera, aquele amor que existe da mesma maneira que existe, por exemplo, o sol, que todos os dias, independente se somos bons ou maus, está aí. Sim. O amor, ele é imprescindível e colabora e muito, porque nos coloca num estado de percepção, num estado de receptividade. E você acha que se nós tivéssemos mais amor dentro do coração, nós adoeceríamos menos? Indiscutivelmente, porque quando nós estamos vibrando na vibração do amor, as nossas moléculas apresentam um estado funcional diferente para melhor. Quando nós amamos, por exemplo, até a nossa saliva, ela deixa de ser um elemento corrosivo, como, por exemplo, ela o é quando nós estamos encolerizados, como nós estamos munidos de sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de medo, de ansiedade, de fobia. Quando nós assim estamos, a nossa saliva passa a se assemelhar a um pequeno veneno que pouco a pouco vai criando lesões. Sim. Nos vários processos bioquímicos com os quais interagimos enquanto, obviamente, encarnados, tendo como objeto o organismo Inclusive, físico. no estudo da aura, se você olhar a aura de uma pessoa encolerizada e a aura de uma pessoa que está bem, a cor dela é diferente, não é verdade? Por isso, sem dúvida alguma, por isso que o amor nos predispõe, inclusive, de maneira resumida, a melhorar o nosso sistema imunológico, porque passamos a produzir alguns elementos químicos que colaboram na frenagem bioquímica para que este, ou seja, o estado de imunodeficiência, fique sempre naquele patamar indicado, adequado para a manutenção da saúde. Sim. Agora, com isso, você acha que, falando um pouquinho do processo kármico, e aí nós temos que explicar para o nosso telespectador o que seria o karma e o que seria o processo kármico, ele pode ser alterado? Eu sei que eu te fiz várias perguntas ao mesmo tempo, mas é importante a gente estar falando Sim, disso. sem dúvida. É importante antes e rapidamente falarmos que karma é uma palavra em sânscrito que nada mais, nada menos resume a lei de causa e efeito. Uma lei cósmica, antes de ser uma lei física, uma lei cósmica. As chamadas doenças kármicas geralmente são doenças que trazem um ingrediente transcendental, que transcende a análise bioquímica, biológica, genética da atual existência. Resumindo, a doença kármica geralmente é um elemento atávico, ou seja, um elemento que trazemos de vidas passadas e que se expressa no atual veículo físico. Essas doenças, inclusive, elas podem ter o seu curso alterado. Elas podem, sim, ser alteradas para melhor, indiscutivelmente. Dependendo, então, se é uma lei de causa e efeito, das suas atitudes, das suas ações na vida presente. Sempre, Mônica, sempre, sempre, sempre. Toda e qualquer patologia, ela está muito ligada à nossa percepção, o que falei alguns minutinhos atrás, e que, por sua vez, diz respeito às nossas ações, ao destino que queremos para nós, e o que fazemos e o que nós fizermos para mudá-la, o que nós fazemos para mudá-la. Isso explica porque algumas pessoas conseguem se curar de doenças
que seriam, vamos dizer assim, em princípio incuráveis e outras pessoas não? Sim, poderíamos dizer que essas informações, esses dados, elas, de certa forma, nos ajudam a entender o porquê isso acontece. Agora, e naqueles casos em que a pessoa, mesmo sendo muito boa, não consegue alterar? É uma questão de não merecimento? É uma questão de que, de fato, isso não foi possível? Por quê? Né? Porque às vezes o telespectador Sim. pode estar pensando, bom, mas eu não fiz mal a ninguém, eu estou com uma doença, sei lá, com esclerose múltipla ou com, sei lá, uma doença grave, então por quê? Perfeito. Para responder essa pergunta, ou para pelo menos nós falarmos um pouco sobre ela, é importante entendermos que o nosso planeta, esse extraordinário planeta chamado Terra, como um amigo meu sempre fala, planeta azul, é ainda um planeta de provas e expiações, ou se preferir, um planeta que apresenta muitas dificuldades. Lembrando que essas dificuldades não são inerentes e produzidas pelo planeta em si, como condição geográfica, mas produzida por aqueles que habitam o planeta, ou seja, nós, seres humanos. Esse planeta, por sua vez, tem como se pudéssemos dizer um halo, uma atmosfera, uma aura, que, repito, é resultado produto da somatória das nossas emoções. Nossas quem? Nós, seres humanos. Consequentemente, não é difícil de entender que esse planeta tem uma atmosfera psíquica não muito boa. Pois bem, consequentemente, ocorre o que nós chamamos de fenômeno arco-reflexo. Produzimos uma energia, essa energia é repassada para a atmosfera, para a estrutura desse planeta, e, consequentemente, essa atmosfera passa a nos influenciar numa retroalimentação. Muitos de nós sabemos, e não precisa ser nenhuma expertise em ciências políticas, ciências sociais, basta hoje você ler, seja qual for a mídia, e a internet está aí para nos ajudar. Os acontecimentos, infelizmente, desagradáveis, ruins, parece que é em maior quantidade do que os episódios bons. Isso, obviamente, vai criando um campo energético, biopsíquico nas pessoas de negatividade, de fobias, medos. E aí o que ocorre? Nós passamos quase que a ser influenciado por essa massa energética. Quantos de nós já não se pegou fazendo o seguinte, numa ação, e de repente, nossa, como é que eu fui fazer isso? Ou seja, é indiscutível que essas doenças, onde muitas vezes parece ir contra aquilo que nós estamos fazendo, elas são resultado de várias e várias ações perpetuadas ao longo de uma década, de 2 décadas, de várias décadas, e que repassam para uma nova existência, ficando no que chamamos de corpo búdico, que seria um corpo além daquele chamado perispiritual. E por mais que nós sejamos, de fato, bons na atual existência, o efeito, o produto daquelas ações continuam impregnados nesse corpo búdico em forma de uma resgate. massa. Não diria um resgate, diria um fenômeno quase que mecânico que foi imprimido por nós em vidas passadas e que, por mais que nós hoje tenhamos a condição de reverter isso nas ações odiernas, atuais do hoje, aquele campo energético ainda não foi dissolvido, continua imprimido. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Perfeito. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Olá, é um prazer estar mais uma vez com todos vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a terapia ortomolecular com oligoelementos voltados ao lado emocional, que é um grande número de pessoas que vem nos procurando através até das reportagens, das explicações que nós estamos dando na televisão e em outras mídias sobre o efeito positivo do tratamento da terapia para quando eu falo depressão, na verdade são emoções, sentimentos, preocupações, são situações que jogam a pessoa para baixo e que muitas vezes ela é consciente ou não.
Por exemplo, às vezes a pessoa sabe que está passando por uma situação que ela está ficando para baixo. E quando eu falo para baixo, é uma depressão. Então uma depressão pode ser, eu até brinco, um buraco grande ou um buraco pequeno. Então não importa se é angústia, tristeza, melancolia, desânimo, medo, apatia ou insegurança. Seja uma angustiazona ou uma angustiazinha, um medão, um medinho ou pânico, uma tristezona, uma tristezinha. Então quer dizer, o que na verdade nós precisamos é te fortalecer para você enfrentar essa situação da melhor maneira possível. E os oligoelementos, eles têm um intuito de produzir reações bioquímicas nas suas enzimas para que o metabolismo queira começar a reagir por si só, mas o emocional também. E às vezes a pessoa pergunta, se um oligoelemento é uma pequena partícula de um elemento químico que eu encontro num alimento, como isso me ajudaria no meu lado emocional? Da mesma forma que o exemplo que eu dou das plantas, que quando aquela planta está murchinha, coitada, ela está lá no seu vaso, fraquinha, você vai aduba o terreno. O que acontece com essa flor? Por si só, ela começa a ganhar uma estrutura, se abrir para a vida, reagir e enfrentar o tempo, inclusive os tempos difíceis. Então, se eu puser 3 plantas no jardim, aquela que é forte enfrenta a situação, aquela que é fraca, ela cai na situação. A do meio, ela oscila na situação. O nosso objetivo é usar esses oligoelementos numa estrutura dentro do lado físico e emocional seu, dentro da sua personalidade, para que você se reerga, se abra para a vida e comece a viver uma vida bem melhor. O Espaço SICOM, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.